Tem, por exemplo, uma janela muito boa também para financiar hoje empresa de fretamento marítimo para óleo e gás. Petrobras, basicamente, é o principal cliente desse tipo de coisa. As diárias estão quase no all-time high. Não é o all-time high histórico, mas estão num preço muito bom. As companhias que estavam quebradas há 10 anos atrás estão num shape hoje. Você olha o foto atual, muito bom, né? Então, gerando caixa. Então, também, é sempre ficar procurando essas oportunidades de coisas que você consegue dar capital recorrente. E a gente percebe, quando os spreads vão fechando, cada vez a diferenciação vai caindo demais. Então, você vê companhias de qualidade mediana de crédito, pagando, às vezes, muito perto, às vezes 100 bases acima de uma companhia de qualidade, você, não vou dizer comprar de olho fechado, dá para comprar com muita tranquilidade. Um fundo de consignado privado, para cair as primeiras parcelas, levam 3, 4 meses. O ativo paga 4 e pouco por cento ao mês. A subida do cara vai voar nos primeiros meses. Se o fundo crescer sempre, ele vai ter sempre, sei lá, 40, 50, 60% dessa carteira que não pagou uma parcela ainda e você não marcou R$1 de PDD nessa carteira. E essa sub vai voar nos primeiros meses. Então, o cuidado que eu colocaria aqui para todo mundo é tomar muito cuidado com as simplificações. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Outliers InfoMoney. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos na XP, e aqui nós trazemos as principais referências do mercado de capitais brasileiro para traduzir temas complexos em decisões melhores. Lembrando que você pode assistir esse e outros episódios no YouTube ou nas principais plataformas de áudio. E hoje a gente traz aqui um tema que nunca sai de pauta, mas que ganhou uma nova dimensão no Brasil: o crédito estruturado. Um mercado que cresce, que atrai capital e, ao mesmo tempo, exige cada vez mais sofisticação de quem opera nele. Não é mesmo, Fabiano? Isso mesmo, Clara. Olá a todos, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu sou o Fabiano Sintra, responsável por seleção de fundos na XP. E é isso mesmo, o mercado de crédito estruturado vive um dos momentos mais importantes. Por um lado, spreads cada vez mais comprimidos, uma disparada nos pedidos de recuperação judicial nos últimos anos e também eventos de crédito cada vez mais frequentes nas manchetes de jornal. Do outro lado, os FDICs vêm ganhando cada vez mais protagonismo e a gente vê uma demanda crescente por esse tipo de estratégia e por uma combinação adequada de risco e de retorno. Dentro desse contexto do mercado de crédito, a gente viu também uma movimentação muito relevante no final do ano passado, em que a XP Asset adquiriu a Algmi Capital, consolidando a sua mesa de crédito high yield e se destacando como uma das grandes gestoras nessa categoria. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter a chance, né, Clara, de explorar uma conversa muito profunda em crédito. Exato, Fabiano. E para ajudar a navegar por esse tema, nós trouxemos alguém que tem uma leitura muito experiente sobre o tema crédito estruturado e mercados privados. Recebemos hoje o Marcelo Urbano, gestor responsável pela área de crédito high yield da XP Asset. Bem-vindo novamente ao Outliers, Urbano. Você já esteve aqui conosco. Terceiro, né? Eu fiz o primeiro, Exato. Aí acho que fiz um outro, deve fazer um ano, uns 2 anos, né? Mais ou menos com você também, né, Clara? E esse é o terceiro. Bem-vindo de volta. Bem, você já esteve aqui conosco no passado, mas vale uma rápida apresentação para quem está chegando agora. O Marcelo Urbano é gestor responsável pela área de crédito privado multi-estratégia da XP Asset, função que assumiu após liderar por 7 anos a Algmi Capital, gestora que fundou em 2018. Com mais de 30 anos de experiência em crédito privado, sendo 13 deles dedicados exclusivamente à classe, Urbano passou pelo Banco Real, Boston, Unibanco, Citi, Bear Capital, GPS, Capitalis, antes de construir a Algmi do zero. Urbano, novamente, nosso super obrigada por estar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Urbano, acho que, como a Clara mencionou, você é um ícone do mercado de crédito no Brasil. Você fundou a Algmi com muita competência em 2018 e foram praticamente 7, quase 8 anos de história na gestora. Vocês chegaram a quase 4 bilhões sob gestão, até que nesse ano teve uma incorporação, teve um deal com a XP Asset. Queria começar te perguntando como tem sido essa sua transição de fato ser um fundador,
um CIO, gestor dentro de uma gestora independente, para de fato agora começar a atuar dentro de uma vertical de crédito, numa asset maior, com mais de 200 bilhões de reais sob gestão. O que muda em termos de postura de CIO para executivo? Então, bom, acho que a primeira coisa é a gente ganha, né? Acho que tanto a Algmi como o XPCE ganham. A Algmi ganha mais sources de geração de ideias. Então, tem hoje 3 mesas que geram ideias para a gente. Então, que é a mesa de Special City, a mesa de infraestrutura e a mesa de Real Estate Agro. A gente vai escalar melhor o nosso processo de alocação de líquidos, que é uma coisa que a gente fazia direito o trabalho, mas fazia porque tinha que fazer, porque os fundos são abertos, então você precisa ter um pedaço aberto. Então, a mesa do Fábio está tocando o nosso portfólio líquido. Uma boa parte dessa transição a gente já fez e a gente deve concluir essa transição. Então, a Algmi ganha nesse ponto de geração de ideias e estrutura, e a parte de líquidos, com a estrutura onde escala é muito importante. A gente fazia 2 bi de ativo líquido lá, nem isso, 1 bi e 400 de ativo líquido. A mesa do Fábio faz 30 bi de ativo líquido. Então, é outra capacidade de negociação do secundário, de entrar em ofertas primárias, de negociação somente em bancários. É super importante você conseguir ter lote para negociar preço melhor. E do lado da XPCE, o que ganha, a gente está trazendo uma esteira muito bem montada para fazer FDICs. Então, hoje está com 1 bi e pouco, mas a gente deve fechar o ano com perto de 3 bi já. Então, está crescendo bastante estrutura montada, está crescendo bem rápido. A gente se preocupou em fazer o início com muita calma para a parte estrutural ali, o coração está bem feito, e agora a gente está pronto para rampar rápido isso. E mais a parte de alocação de high yield, que também era uma coisa que não tinha uma área que era focada isso aqui, em fazer na XP Asset. Eu acho que até pegando um pouco do gancho do high yield como um todo, o high yield é frequentemente descrito como uma estratégia que é difícil de escalar, que tem uma originação ali que exige um jurídico robusto, ter uma estratégia ali mais securitizada. E a visão da XP Asset para o futuro é triplicar a plataforma, chegando ali a mais de 30 bi, olhando para o futuro como um todo. Como é que você pensa esse crescimento, principalmente mantendo toda a parte de seletividade dentro do que esse tipo de crédito exige para o gestor? Então, acho que uma boa parte do nosso crescimento vem nas esteiras dos FDICs, porque quando você estrutura o fundo do zero para um originador determinado, naturalmente negocia um período lá para ter preferência na alocação do papel, e você está dentro do dia a dia daquilo. Então, você nasce inicialmente com uma transação sênior na operação, onde ele põe uma sub, você vai crescendo com ele. De repente, aquele negócio começa a ficar mais simétrico, a gente consegue trazer um dinheiro sênior muito mais barato do que aquele que a gente tinha dado inicialmente. Você traz um capital mezanino, já tem casos que a gente já entrou no capital subordinado da companhia, estamos no capital mezanino. Então, você consegue ter essa originação permanente de papel. Então, acho que é o melhor segredo para escalar bem isso, né? É você ter esse source na sua mão. E no parte e tem uma coisa que acontece no nosso mundo de alocação high yield que é muito ingrata, é de você não conseguir replicar a operação. Então, você perde isso para escalar, porque dá muito trabalho botar uma operação de pé. E nossos portfólios são muito diversificados, então é muito sangue e suor. E às vezes lágrimas também. Então, vou dar um exemplo, o Motu, por exemplo, né? A gente deu a primeira vez que a gente deu dinheiro para Motu foi CDI mais 7. Hoje me vieram lá, a gente tem uma posição de 50 milhões de Motu, já está marcado a CDI mais 3,60, e já tá rolando ali o broker enchendo a paciência, querendo que eu straight 2,60 com 3,10. Então, eu já falei, 2,60 eu vendo tudo, né? Mas é um exemplo, eu provavelmente
vou ter dificuldade de replicar o deal como tu, talvez a gente faça um pouco lá no nosso portfólio high grade, né? Porque está virando high grade a companhia. E tudo bem, foi um caso até bom, porque a gente alocou, acho que por uns 5, 6 anos, a gente teve posição no crédito, ganhamos um dinheiro bom, mas você não tem a recorrência disso. Estou tentando fazer um feed aqui com eles. Dica ruim de dar aqui, hein? Mas enfim. Mas eu acho que é essa coisa. Por outro lado, se eu tenho uma originação de recebíveis na mão, ela fica comigo a vida inteira. Agora, a gente vai continuar fazendo empresa. Tem N setores, tem coisas oportunísticas que você vai abraçando e que também te geram uma recorrência de expertise. Então, você vai ficando melhor naquele negócio e vai fazendo em mais volume. O que você precisa ter disciplina, porque uma hora o mercado todo descobre que tem dinheiro para dar lá, o negócio começa a ficar mais crowded, tem que ficar tem que ser disciplinado para também não afrouxar ali os teus guardrails, eventualmente até tirar o corpo fora. Então, por exemplo, a gente começou a dar muito dinheiro para ativo de GD em 2021. Eu não tenho aqui de cabeça quanto a gente deu dinheiro, mas foi muito dinheiro, fizemos muitas operações. Uma deu errado, né? E não é que a gente vai perder dinheiro não, tá? Você deve ter CDI na operação. Não era o que a gente pretendia, era uma operação para dar CDI mais 6, 7, mas a gente deve dar CDI na operação. Mas teve, e quem entrou mais tarde, tem muita gente sofrendo para acertar as operações. A gente já está num processo de saída de quase tudo que a gente tem. Hoje tem outras oportunidades para fazer, por exemplo, por conta do FRS 16, tem a questão ali de você trocar CAPEX por OPEX. Então, companhias de muito boa qualidade locando equipamentos, em vez de comprar, em vez de fazer o CAPEX. Além de ter facilidades de aprovação com matriz, tudo isso, você consegue uma arbitragem no yield que uma companhia com aquela qualidade não paga. E aí a gente financia o CAPEX para uma empresa também menor, que não tem aquele capital todo para despender, mas tem uma contraparte de muito boa qualidade de crédito. Tem, por exemplo, uma outra oportunidade agora que é BESS, né? Que é Battery Storage System. Então, Battery Energy Storage System. Então, acho que é um outro caminho ali mais voltado para a infraestrutura que dá para crescer bastante, tem bastante capital para alocar, tem questões regulatórias, tem questões de segurança energética para algumas empresas. Então, a gente sempre fica procurando esses flancos onde você vai se especializando, faz sempre dentro de limites que também não fique gigante no portfólio, para que se tiver um evento assimétrico ali, que também não te destrua o fundo. Então, acho que é isso, sempre procurando oportunidades, coisas recorrentes. Tem, por exemplo, uma janela muito boa também para financiar hoje empresa de fretamento marítimo para óleo e gás. Petrobras, basicamente, é o principal cliente desse tipo de coisa. As diárias estão quase no all-time high. Não é o all-time high histórico, mas estão num preço muito bom. As companhias que estavam quebradas há 10 anos atrás estão num shape hoje. Você olha o foto atual, muito bom, né? Então, gerando caixa. Então, também tem sempre ficar procurando essas oportunidades de coisas que você consegue dar capital recorrente. E tem um outro lado que a gente faz, e o Matos também, a mesa lá de Special City gera também, são coisas de oportunidades, ou uma companhia que está numa situação, esteve numa situação mais estressada, precisa de um capital para reerguer o negócio, refinanciar um passivo de uma companhia que passou por um momento de estresse, mas hoje ela está bem. Então, tem essas coisas oportunistas que também te trazem ideias novas e diversificação no portfólio, que eu acho que é o mais importante. Agora, Urbano, vocês na gestão estão antenados, estão alertas a todas essas oportunidades. O fato é que o investidor brasileiro, nesse ambiente de renda fixa e de juros mais altos, tem procurado muito crédito ao longo dos últimos anos. Você falou do crédito estruturado, mas o crédito high grade, por exemplo, foi também muito procurado via fundos ou até mesmo os papéis diretos. Uhum. Por um lado, a gente vê esse volume relevante, os spreads extremamente comprimidos, com tamanho fluxo, ao mesmo tempo, uma disparada de pedidos de recuperação judicial,
a gente vê eventos de crédito cada vez mais frequentes. Qual que é a sua avaliação no mundo de high grade sobre a relação risco-retorno? Os spreads eles estão de fato correspondendo ao risco de crédito associado ou o fundamento já não está fazendo muito preço? Então, a pergunta é difícil, mas eu acho que gestor serve para isso, né? Então, o cuidado que você tem que ter é num portfólio que tem um carrego de 1% acima da Selic, acima do CDI, você não tem ninguém que destrua sozinho isso tudo. Então, você tinha lá 3% de raiz em teu portfólio, estraga o portfólio, né? O teu CDI mais 1, no ano vai dar CDI menos 2. Então, acho que isso, não estou nem botando que tem taxa de gestão no fundo, mas uma pessoa física não tem longe de ter essa capacidade de diversificar que nem um gestor de crédito, né? Então, acho que o cuidado é saber separar bem ali o que é high grade de verdade, porque no fenômeno ali, o que a gente percebe? Quando os spreads começam a comprimir demais, a diferenciação de qualidade de crédito começa a diminuir. Você vê, a gente separa ali, o Lucas trabalha comigo, ele faz esse trabalho muito bem, então ele separa lá o que a gente chama de high grade raiz, high grade alternativo, a gente tem os mid grades e tem os oportunísticos. E a gente percebe, quando os spreads vão fechando, cada vez a diferenciação vai caindo demais. Então, você vê companhias de qualidade mediana de crédito pagando, às vezes, muito perto, às vezes 100 bases acima de uma companhia de qualidade que você, não vou dizer comprar de olho fechado, dá para comprar com muita tranquilidade. Então, acho que o cuidado que o gestor tem que ter, e quem for montar um portfólio de crédito, efetivamente, como você não tem excesso de spread nesse portfólio para suportar um evento, ter um portfólio que comporte, que a qualidade esteja que seja compatível com aquele spread que você tem. Eu não sei se eu respondi bem, mas então, assim, o que eu quero dizer é, se você for comprar ativos de muito boa qualidade de crédito, acho que o spread pode estar ok, né? Não acho que está baixo, sendo muito franco. Tá super caro? Não acho. Em alguns casos, não. Mas no geral, acho que está ok para um pouco caro. Agora, tem papéis que estão muito caros. O mercado deu uma corrigida há 2 meses atrás, mas já está. A gente já vê essa correção sendo estragada de novo, né? Então, acho que é só esse cuidado. Efetivamente, você garantir que naquele teu portfólio, que tem um carrego de CDI mais 1 e pouco, que é pouco carrego, você tem efetivamente nomes que são compatíveis com um carrego tão baixo. Mas nesse nível de spread, os investidores estão pedindo mais. E, naturalmente, boa parte deles tem caminhado para o espectro do crédito high yield, ou do crédito estruturado, buscando melhores retornos. Por outro lado, nesse cenário mais estressado, com custo de capital tão alto para as empresas, tem uma disparada dos pedidos de recuperação judicial. As empresas estão colocando cada vez mais a língua de fora, representando um certo risco e pedindo cautela. Como que você vê a migração de parte desse fluxo do high grade por high yield e se existe profundidade, se é possível alocar tanto dinheiro no mundo do crédito estruturado? Vamos lá. Você me perguntar, Marcelo Urbano, você consegue montar hoje, tiver 30 bi para você alocar de high yield, vai demorar bastante tempo para alocar. Não é, eu acho que o capital que a gente tem hoje disponível para alocar de high yield já é um capital bastante relevante. Eu diria que, talvez focado nessas estratégias high yield para fazer gestão discricionário, a gente já seja talvez uma das maiores casas do mercado. Então, eu acho que no nível ali na questão de você procurar escalabilidade, ter a diligência na entrada, acho que a gente está num super tamanho para fazer. E o caminho para você conseguir buscar
essa escalabilidade é isso, é nas esteiras, em estratégias recorrentes, em buscar sempre coisas que fiquem mais simétricas para você ter um entendimento melhor daquilo, ter mais segurança do que você está fazendo. E o que toma muito tempo é quando o negócio não dá errado, não dá certo, né? Então, aquilo te acaba com o teu tempo, estraga a cota do fundo, enfim. Então, quanto mais você conseguir trazer teses simétricas, teses que você consegue lidar bem com elas, é melhor para você tocar em frente. Então, sendo super aqui honesto, como eu sempre sou, poxa, o tamanho que a gente está hoje para alocar high yield é muito bom. Então, um tamanho que dá segurança, a gente consegue endereçar bem hoje o caixa do fundo. Momentos que a gente tiver com menos caixa, hoje tem um negócio que dá bacana, que dá para fazer, dá para alavancar um pedaço do portfólio nos fundos que tem estratégias mais... que tem passivo mais adequado para isso. A gente já fez isso na Algem algumas vezes. No XPCE tem algumas coisas para endereçar ainda. A gente pretende fazer também. E eu prefiro esse caminho porque quando eu alavanco uma parte do portfólio, em vez de trazer dinheiro novo, está ali no meu controle o ativo. Eu estou alavancando um pedaço do caixa que eu já sei no pipeline, já está no pipeline. Para a gestora é bom da mesma forma, porque a gente cobra a gestão na alavancagem também. Então, e o investidor que está lá ganha mais dinheiro, né? Então, acho que... E eu tenho conseguido alavancar, inclusive, sem risco de ALM, que é ótimo, né? Então, não é que eu pego um funding de 1 ano para uma carteira de 5 anos. A gente pega funding num FDIC que ele vence para e passo com os ativos. A gente tem uma opção de resgatar antes. Então, aqui sendo direto, eu prefiro, acho que é o jeito que eu gosto de manejar esse negócio, né? Eu tenho tanto de caixa, vamos alocar, trabalhar, o caixa já está perto de estar finalizando. Prefiro alavancar um pedaço do portfólio, trago mais retorno para o investidor e aí eu tô mais sobre conta. Pô, tô com muita oportunidade. Já não dá para alavancar. Tá lá, beleza, vamos trazer mais dinheiro. Mas daí a expectativa é que os fundos estejam rodando bem para isso também. Excelente. E aí, falando em FDICs, Urbano, a gente está acompanhando um cenário em que os FDICs eles ganharam bastante tração no Brasil, um crescimento muito expressivo nos últimos anos. E aqui eu queria traçar um paralelo com as estratégias de direct lending nos Estados Unidos. Você acredita que esses mercados eles estão correlacionando do ponto de vista de crescimento, maturidade no mercado de capitais brasileiro, ou ainda falta bastante para a gente ter uma comparação mais expressiva com direct lending lá nos Estados Unidos? E aí, levando em consideração aqui todas as características de análise de um FDIC, do ponto de vista de estrutura, transparência, arcabouço, como é que você enxerga hoje essa estrutura aqui no Brasil? A direct lending é um pouco que as mesas de crédito da XP, que traz as ideias novas que eu já mencionei, que fazem essencialmente direct lending. A gente na Algem, boa parte do que a gente faz high yield corporativo, eu não tenho percentual de cabeça, mas tem um percentual importante que é direct lending também. E os FDICs, aí tem N características de FDICs, tem N tipos de FDICs. Tem um tipo de FDIC que basicamente são shadow bankings, que são os famosos multicedentes multissacados, são shadow bankings, fazem direct lending clássico, começaram comprando duplicata, hoje a maior parte deles não compram, mas não são focados em duplicatas, eles fazem lá crédito estruturado com garantia de recebível ou uma garantia real, eles mantêm às vezes pequeno pedaço só da estratégia deles focada em duplicatas, até porque com a duplicata estrutural, toda a assimetria que eles tinham de receber o borderô, ter estrutura de checagem, vai perder um pouco de valor. Então, sobre os FDICs, acho que é uma estrutura que tem já um arcabouço regulatório bem maduro. Então, a primeira circular, a primeira resolução lá da CVM, se não me engano, é de 2001, já passou por N problemas, né? E, naturalmente, o regulador está sempre atrás do mercado. Ele não consegue se antecipar ao mercado. É um exercício de ver o que o mercado está fazendo. Opa, aqui tem uma brecha, vou fechar essa brecha. Ah, não, o mercado... Às vezes tem, sim, demandas do mercado que o regulador acolhe. E
eu acho que dentre as estruturas possíveis para a gente fazer crédito pulverizado, é a melhor estrutura que existe. E aí vem um pouco os cuidados. O primeiro cuidado é para o investidor que compra fundo. Meu dinheiro está em título público em fundo da Algmi, tá? Não façam isso em casa, está errado, tá? Mas está errado, não é certo, mas eu faço isso porque no fim eu sei que eu estou correndo de risco. Então, eu tenho dinheiro em título público, fundo da Algmi. Para falar a verdade, comprei agora um ETF da B, porque a B estava num patamar lá, comprei um ETF de B. Mas que também é título público, no fim das contas. Então, acho que o cuidado que o investidor tem que ter, se eu vou olhar um fundo D0, D1, D5, eu vou olhar a carteira dele. Ele tem que ter um percentual muito pequeno de FDIC, um fundo desse, D10. E eu vejo alguns gestores, para manter carrego da carteira, para segurar isso, começando a botar. Porque FDIC, podem falar o que quiser, não tem liquidez. Alguns nomes têm alguma liquidez no mercado, mas a liquidez é muito baixa. Se ele começar a tomar resgate naquele fundo, um fundo que era 10% de FDIC, pode virar 20%, pode virar 25%. E se ele precisar vender isso daí, desenquadrar, por exemplo, ele vai ter que vender com desconto no mercado. Então, acho que é o primeiro cuidado que eu tomaria, né? Então, é muito bom, ele não está errado, ele não é marcado ao mercado, deveria ser marcado ao mercado. É um absurdo, às vezes, um papel high grade sobe 100 bips a taxa e o FDIC continua ali, né? Não faz sentido, né? Então, deveriam ser marcados a mercado também, mas não são. Então, beleza, amortiza a vol, o investidor fica com aquela sensação boa, que está numa coisa segura. Mas acho que o cuidado é olhar dentro do portfólio o que ele está comprando. Fundos focados em FDIC. Também demanda cuidado. Poxa, quanto de caixa esse cara está carregando para fazer frente a um resgate? O que tem liquidez lá de dentro desse fundo para ele fazer frente a um resgate? O que é a geração de caixa desse cara? Será que o prazo que ele que ele oferta ali para pagar o resgate está dentro esse portfólio consegue servir isso? Então, acho que são cuidados que tem que ser tomados. Então, estou falando isso para quem vai simplesmente comprar, terceirizar a gestão. Agora, o maior problema que eu vejo com essas estruturas de crédito estruturado são as simplificações. Porque a PDD do fundo é tanto, esse fundo tem tanto de sub, isso quer dizer absolutamente nada, né? São informações que não... Né? Esse fundo tem tanto de PDD, tem tanto de sub, e a sub rendeu tanto nos últimos meses. Essas informações não significam nada, né? Eu vou dar alguns exemplos bobos. Um fundo de consignado privado, para cair as primeiras parcelas, levam 3, 4 meses. O ativo paga 4 e pouco por cento ao mês. A sub do cara vai voar nos primeiros meses. Se o fundo crescer sempre, ele vai ter sempre, 40%, 50%, 60% dessa carteira que não pagou uma parcela ainda e você não marcou R$1 de PDD nessa carteira. E essa sub vai voar nos primeiros meses. Então, o cuidado que eu colocaria aqui para todo mundo é tomar muito cuidado com as simplificações. E infelizmente, inclusive, gestores que não têm interpretação correta quando pegam um portfólio pulverizado não sabem ler correto o que é aquele portfólio, aqueles indicadores estão dizendo para ele. Então, embora pareça simples, não é simples. Acho que tem não só riscos do ponto de vista de como olhar uma carteira, como entender aquele portfólio, os riscos que você enxerga e tem os riscos que você não enxerga, e também e tem os riscos operacionais, que também demanda bastante cuidado do gestor ter certeza de que ele está tudo absolutamente bem cercado do que ele está fazendo lá dentro, né? Então, ter certeza de que aquele ativo que ele está comprando, isso pela norma, desde a 175, a responsabilidade do gestor, tem lastro, que você vai conseguir executar aquele lastro se você precisar, que está pagando no lugar correto, enfim, eu acho que tem um monte de detalhe que eu não sei se o mercado todo está super bem preparado.
Porque cresceu muito, estamos falando, o mercado já passou de 80 bi, né? Acho que deve fechar o ano com mais de 100 bi. Então, eu acho que é só isso. Eu pegaria gestores, e isso vai contra mim, porque a gente faz 1 ano e meio só FDIC, mas eu aloco FDIC há muito tempo, e modéstia à parte, se preparou muito bem para fazer. Gestores experientes que fazem isso há muito tempo, tem track record bem montado, acho que é um bom jeito. Né? O cara faz 5 anos, quer dizer que ele faz um super trabalho? Não necessariamente, mas pelo menos já viu muita coisa e já aprendeu muita coisa. Faz há 10 anos, tem caras que fazem há 10 anos, FDIC. Então, eu iria nesses caras, porque naturalmente o investidor comum não tem essa também facilidade de avaliar todos os pontos técnicos que a gente avalia lá quando a gente vai alocar num FDIC de terceiro. E a gente aloca FDIC de terceiros, tá? Não é porque só porque a gente faz que a gente só aloca nos nossos FDICs. E você, Urbano, como um grande especialista em crédito estruturado, sabe mais do que ninguém que na análise do crédito estruturado a qualidade das garantias faz toda a diferença. A verdade é que a gente tem vivido um ciclo de Selic alta por bastante tempo, em que as empresas elas estão mais endividadas. E a gente vê, de alguma forma, um ambiente macro ainda incerto, não só doméstico aqui no Brasil, por conta das eleições nacionais, mas também um ambiente externo bem volátil. Eu queria te perguntar como que você tem avaliado a robustez das garantias nos ativos que você analisa e que você aloca. Tem algum setor, alguma estrutura de garantia que te preocupa mais nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é olhar se a empresa tem condição de te repagar com fluxo de caixa. Acho que é primordial. Há casos, sim, que a gente pode fazer uma operação sabendo que só com fluxo de caixa a companhia não vai te repagar. E aí tem alguns tipos de garantias que eu vou primeiro falar o que funciona bem, que funcionam bem e que tem, quer dizer, que você consegue fazer liquidez. Então, por exemplo, eu tenho uma incorporadora, que não vou citar o nome, a gente tem operação com ela, não está com um shape super bom, mas ela tinha 2 empreendimentos em áreas nobres aqui de São Paulo, prontos, ela ela usa para locação, a gente pegou em garantia esses 2 empreendimentos. Então, ela paga o cupom da operação com o caixa dela, com o balanço, ela vai vendendo as unidades e vai pagando a operação. Aí, cuidados que a gente toma. Primeiro, pagar o cupom com o balanço, porque como o carrego da operação é muito alto, a tua cobertura da garantia vai caindo, porque a dívida pode crescer mais rápido do que a venda da garantia. E outro cuidado é monitorar se ele está vendendo, se a minha garantia está bem marcada. E nada melhor do que o preço de venda dos ativos, né? Para a quanto que ele está vendendo, para saber se a minha garantia está marcada. Então, a gente sempre mantém lá pelo menos o valor da dívida em relação ao que a gente tem de garantia de 70%. Agora ele conseguiu vender 25% do portfólio no atacado no preço que estava marcado lá. Então, o cara fez uma venda grande ainda no preço que está marcado. Então, essa é uma garantia que tem muito conforto, né? Tem súmula da STJ a respeito, ainda que ele faça contrato bilateral, porque tem uma fraude que você pega o imóvel pronto, ele faz mas ele vendeu para uma pessoa física, ele arruma um laranja para fazer isso, mas tem súmula já da STJ a respeito, então é uma garantia bem confortável. Por exemplo, uma boa trava de recebíveis, né? Uma trava de recebíveis bem constituída contra um pagador também funciona bem. Em que momento uma garantia, esse caso, por exemplo, pode não funcionar? Se a companhia entra num cenário de RJ, ela entra com uma tese de que ela é essencial para a sobrevivência da empresa, e aí tem alguns judiciários que são mais pró-credor e alguns tribunais são menos pró-credor. São Paulo, por exemplo, é bem pró-credor, Brasília é pró-credor, Rio de Janeiro mais complexo. Então, por isso que eu falo, você tem que se pagar com fluxo de caixa. Garantias que são da operação da empresa são mais complexas, né? Porque, de novo, você entra naquele cenário de que o cara num cenário lá de recuperação judicial ou extrajudicial, ele vai que a extrajudicial é mais simples, porque a negociação é entre os próprios credores, né? Mas uma recuperação judicial vai garantir essencialidade, vai invocar lá a essencialidade do bem, precisa
Então, você tem que montar um processo mais coordenado, é bem mais complexo de você receber aquela garantia. Mas ainda assim você é extraconcursal, tem algum poder sobre aquilo e você só monta um processo alinhado. A questão, se ele demora muito para vender, um veículo, por exemplo, pode perder valor no tempo. Tem ativos que perdem menos valor no tempo. Então, assim, acho que a mensagem que eu dou poucas garantias são a prova de qualquer coisa. Por exemplo, ação de uma empresa de capital aberto. Eu diria que desconheço o caso que alguém não tenha conseguido executar isso, né? Porque tem um processo administrativo na Bovespa, sensacional, processo na B3, né? Hoje funciona muito bem. Um ativo, um imóvel não operacional, funciona muito bem, mas vou contar um caso que aconteceu comigo. O imóvel foi invadido. A companhia estava vendendo com a gente o imóvel, estava ajudando a gente, inclusive, a vender o imóvel. Ele já tinha vendido um dos imóveis, o outro foi invadido. E aí, inclusive, o promotor da invasão é político. E aí, ele obteve lá um financiamento público para eles adquirirem imóvel, eles não se mexiam para resolver o problema. Foi uns 4 anos para resolver. Pensa com juros de 15% hoje, a VP, o que acontece com isso, né? Garantia não pagou, não pagou o carrego da dívida e tal. Então, são cuidados que você, no fim, mesmo ativos não operacionais, que estão ali, né, que a companhia que ela precisa daquilo, não vai ter alegação nenhuma sobre aquilo, você pode ainda ter dissabores desse tipo. Então, eu falo, o melhor jeito, olha o fluxo de caixa da empresa, porque o plano A, ela te pagar com fluxo de caixa, o plano B também. O plano C, talvez, se o seu acionista for de muito boa vontade, bem intencionado, você se alinhar com ele e vender a garantia com ele, e discutindo aos poucos. Por exemplo, eu tenho uma operação que eu tenho garantia de recebível do hospital. Pô, se o hospital tem dificuldade, eu não vou meter a mão no recebível dele. Mas nem que eu queira, nem que eu possa, né? Porque eu não vou deixar não vou fazer o hospital quebrar, né? Então, Mas com as empresas mais endividadas, Urbano, você tem ficado com a guarda mais alta? Você tem exigido mais garantia? Claro, claro. Sempre o melhor jeito de você alinhar, porque o jeito de você fazer o empreendedor alinhar com você, porque quando o cara está com mais dívida, o valor de equity da empresa é menor. Então você fala, peraí, me diz onde você tem valor de equity aqui. E normalmente, num balanço de uma empresa ou na física do empreendedor, ele vai ter, ele tem coisas que tem. A companhia dificilmente está com ativo marcado a valor de mercado lá dentro. E o empreendedor também, se ele tem ativo na física, também normalmente não está marcado a valor de mercado. Então, o jeito dele se alinhar com você melhor é te trazer mais garantia. Eu sempre gosto de falar que existe um lado bem glamuroso da gestão de crédito que muitos investidores às vezes ignoram porque olham ali um retorno mais resiliente quando você olha no longo prazo. Mas existe toda essa parte realmente de recuperação do crédito como um todo. Só que agora eu queria ir para o outro lado. E aqui você não precisa trazer nem no nominal e nem precisa trazer uma super tese por trás desses segmentos. A gente queria ouvir 3 segmentos ou setores que, neste atual momento, mesmo com juros elevados, mesmo com tudo que a gente está vendo de cenário macroeconômico, você ainda está encontrando oportunidades. 3. Consegue compartilhar com a gente? 3? Pode ser menos, mas 3. Não, eu acho que eu tenho dificuldade de falar. Eu já citei 2, né? Infraestrutura. Infraestrutura sempre tem a oportunidade de dar dinheiro. E a questão é, poxa, quanto ele tem de retorno no projeto e a quanto custa o teu capital. Porque senão você consome o valor de equity dele lá, não tem jeito. Mas a gente sim consegue N caminhos de dar, não precisa ser uma infraestrutura de um grande tomador, uma super rodovia. Eu dei exemplo lá de bateria. Então, tem empresas de muito boa qualidade que pagam um yield bom para alocar aquele sistema. Aí tem um terceiro que faz o trabalho lá de instalar as baterias, fazer tudo. A gente financia esse terceiro. E com garantia do recebível, a gente pega os equipamentos que
Não sei nem como faria para depois recuperar tudo, mas o grande valor é o crédito da contraparte. Então, acho que outro setor que cabe, acho que óleo e gás tem boas oportunidades para fazer, é super complexo, sendo muito franco, eu não gosto de dar dinheiro para o setor, mas hoje, especialmente em fretamento marítimo, tem boas oportunidades para fazer. Eu tenho bastante, a gente tem hoje, a gente tem um caso no fundo e aprovando mais um, então são poucos casos. Até porque vira e mexe tem acionista polêmico, companhia com história ruim, então mas acho que tem sim, tem boas oportunidades. E porque o petróleo está com preço alto, então o cuidado também com o setor com commodity é que tem ciclo, tem data, né? E você está lá no raio de ciclo ótimo, de repente tem algum momento que isso volta, tá todo mundo pobre de novo, né? E a outra, vamos pensar mais um setor que acho que tem boas oportunidades para dar dinheiro. Eu acho que, em geral, acho que de dar dinheiro... Então, aí, como que eu vou explicar? É pegar estruturas de recebíveis, em geral, que você consegue mensurar bem o que é a perda esperada. Porque se eu acredito que crédito no Brasil paga muito prêmio, né? Então, pessoa física que toma dinheiro, PJ pequena, empresa pequena, paga muita taxa. Então, boas estruturas que você consiga metrificar bem o quanto de cada safra, qual a TIR de cada safra, né? Depois de perda, tudo, acho que é um negócio... Aí é lindo, é o que a gente gosta de fazer. É o que a gente mais gosta de fazer, é o mais simétrico, porque na hora que você tem um colchão de recebíveis embaixo ali, vai ficando cada vez mais seguro esse processo, né? Excelente, Urbano. É sempre uma aula ter você conosco aqui no Outliers, mas a gente ainda não encerrou. Como de costume, nós temos um bloco que se chama Para Além da Gestão, onde paramos para ouvir um pouco mais do nosso convidado, e você foi o nosso primeiro convidado do Outliers, já conhece um pouco dessa trajetória. Você teria algum livro, podcast, ou até mesmo alguma leitura, algo mais cultural, para compartilhar aqui com a nossa audiência? Puxa vida. Pode ser filmes também. Não sei, viu? Não teve nada assim que tenha super me tocado recentemente. Acho que, primeiro, para quem trabalha gosta de investimento, gosta de ver informação, eu acho que eu até já falei desse livro, tá? Já Factfulness. Esse livro, acho que leitura é obrigatória de todo mundo. É um livro que você lê em 2 horas, 3 horas. Foi escrito por um prêmio Nobel, não lembro agora se da Paz, em Medicina, né? Um livro incrível. E te ensina a interpretar as informações corretamente. Mas tem uma história por detrás ali, não vou... É muito bacana o livro. Eu já li faz tempo, mas eu acho que é aqueles livros que te marcam ali de uma maneira diferente. Porque tem romances que eu gosto pra caramba. Tem livros lindos, mas acho que esse seria para todo mundo super instrutivo, até para ver quando o jornalista fala besteira na televisão. Tudo fala, cara... E às vezes você, no dia a dia do seu trabalho, né? O cara te dá uma informação, fala, cara, essa informação sozinha não diz nada, né? Eu falo isso pro meu time todo dia e mando eles lerem o livro também. Urbano, queria agradecer mais uma vez a sua participação no Outliers. Você já tem cadeira cativa, será sempre bem-vindo, porque quando a gente quer falar de crédito, o seu nome é top of mind. Sucesso na nova empreitada, agora com a XP Asset e na navegação dessas águas de crédito num ambiente tão desafiador como a gente tem visto no Brasil. Obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço o novo convite aí. Não, super obrigado, Urbano. E para você que está acompanhando aqui o Outliers InfoMoney, nós deixamos uma recomendação, que é a leitura de um relatório que envolveu a pesquisa com gestores de crédito
para entender como estão enxergando esse atual momento de abertura de spread, um pouco dessa volatilidade, e traz uma leitura pouco intuitiva para muitos investidores sobre como essas aberturas podem render oportunidades de alocação. Então, clique no link que está acompanhando esse vídeo e te esperamos no próximo episódio aqui do Outliers InfoMoney.